Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin subindo, Ethereum subindo, altcoin subindo, dominância caindo. Será que encerramos as quedas? As quedas cessaram. Será que podemos confiar neste movimento? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Separei alguns ativos para analisarmos em conjunto. Vamos analisar o ativo em questão, vamos analisar ele comparando com o Bitcoin e comparando com o Ethereum, para que a gente possa entender se os ativos que serão analisados hoje estão em ponto de explosão ou não. Mas, se você quiser mais ativos, mais análises, e eu sei que muitos ativos ficaram fora da lista de hoje, comente, que eu vou juntar com os pedidos dos últimos vídeos, somar com os pedidos desse vídeo, e a gente vai fazer mais e mais análises nos próximos dias. Aguardo o seu comentário. Pois bem, vamos falar do Bitcoin. O manda-chuva do mercado, ele é o rei e está perdendo espaço para o príncipe, que é o Ethereum, o segundo ativo mais poderoso. Mas o Bitcoin está acordando levemente. Ontem vimos uma recuperação. A gente foi buscar quase a faixa de 618 de Fibonacci, deste fundo a este topo. Conseguimos fechar o dia em alta e praticamente vimos a recuperação da média de 100 dias. Isto não aconteceu no dia de ontem, mas está perto de acontecer hoje. E isso é extremamente importante. Fechar acima de 111.700. Isso já será extremamente importante. O que precisamos além disso? Fechar acima de 112 mil dólares. Então, peraí. 112 está acima de 111.700? Exatamente. Então, se a gente fechar acima de 112, veremos o Bitcoin recuperar o que foi o topo anterior, o que serviu como suporte duas vezes e o que trouxe a perda como uma armadilha em potencial. Então, fechar hoje acima de 112 é vital. Mas isso sozinho é suficiente para que a gente veja as quedas sendo encerradas? A resposta é não. Para que a gente veja as quedas sendo encerradas, considerando deste topo a este fundo que foi formado ontem, é necessário que o mercado ultrapasse esta área, 118.500. Por quê? Do topo ao fundo, este será o ponto em que veremos com maior probabilidade um equilíbrio para aí sim vermos o rompimento. É este rompimento aqui de fato que trará como menor probabilidade, mais quedas, pelo menos no curto prazo. Aumentará em muito a probabilidade de buscarmos os topos. E isso também casa com o quê? Adivinha o que eu vou chamar a atenção de novo? O gap de curto prazo, que está lá em 117.200. Ainda temos um caminho longo a percorrer para alcançar esse ponto, mas ele já foi maior. Veja que a gente inclusive criou um gap ontem entre o fechamento do mercado tradicional e a reabertura dos futuros do mercado tradicional. Vimos um gap, foi fechado na madrugada e agora nós estamos a exatos 3,76% do fechamento do gap. Então, o fechamento do gap trará rompimento do padrão de cunha descendente e pode nos levar acima de 118.500, que aumentará a probabilidade de vermos um padrão de acumulação no Bitcoin e, por consequência, um padrão de rompimento do Ethereum. Isso se a dominância seguir em queda. Luan, você falou sobre isso ontem e antes de ontem. Eu falei sim.
E eu falei porque é bem importante este ponto. É tão importante que a gente olha também para o semanal. O semanal perdeu momentaneamente os fundos, a faixa de 112 e agora volta a recuperar. Se a semana que encerra no domingo, 21 horas horário de Brasília, fechar acima de 117, 118, veremos um martelo de força, o que no macro vai aumentar a probabilidade de buscarmos faixas superiores. Faixas superiores, resiliência no Bitcoin é vital. É vital para que o mercado se mantenha saudável, é vital para o Ethereum, é vital para que o Ethereum rompa topos e posteriormente acumule, é vital para as altcoins menores. Estamos diante de um movimento muito importante que começa com o rompimento dos 112 mil dólares. E é isso que a gente vai ficar de olho no dia de hoje. E eu vou atualizar esse fechamento também hoje às 21 horas horário de Brasília. Aonde? Lá no nosso grupo geral do Telegram. O link está na descrição do vídeo. Segundo o link da descrição, nosso grupo do Telegram é gratuito, é o local em que eu passo insights, análises, atualizações e também é o local em que colocamos o fechamento do mercado diariamente. Agora, se você quer investir em mais conhecimento, quer entender o momento de vender, o momento de comprar, o que comprar, se é de fato um momento propício, sem indicação de compra, compra a moedinha X que você vai enriquecer, não tem essa balela dentro dos nossos programas de conhecimento. Tem base sólida. Este é um ponto de acordo com o risco e retorno que pode ser interessante. A gente sempre fala de risco. Por que a gente sempre fala de risco? Porque aqui não é poupança, aqui tem risco. Mercado financeiro tem risco, mercado cripto tem risco absurdamente elevado. Então, se você não tiver gestão, não tiver plano, não tiver método, não tiver equilíbrio entre o caixa e o que você está comprando, você vai quebrar a cara. Então, se você quiser ter acesso a cada um dos meus movimentos, acesso ao meu portfólio, acesso às metodologias de compra e venda, acesso a planos, plano micro, plano macro, estratégias, diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais, seu lugar é no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Para mais informações, basta você clicar no primeiro link da descrição. Ao clicar nesse primeiro link, o chat com o nosso time será aberto e ao enviar um oi, envie o oi. O nosso time te apresentará tudo que a gente entrega, valores e se fizer sentido para você, você será muito bem-vindo nos nossos programas. Detalhe, a gente está trabalhando com os valores antigos até o dia 31/8, então se você estiver interessado em fazer parte do time, aproveite. Pois bem, sem mais delongas, peraí, eu quero fazer um pedido. Eu quero sim pedir para você já se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like se esse vídeo fizer sentido para você. Agora sim, podemos seguir. Podemos seguir analisando os ativos. Se você entendeu este movimento em potencial no semanal, o fechamento do gap, que pode influenciar o Ethereum e que posteriormente pode influenciar as altcoins, por que não irmos logo para as altcoins então? Vamos lá. Sem mais delongas, vamos analisar MKR, KSM, Render e Pendle. Polo, 4 ativos? Sim, são 4 ativos. Amanhã eu trarei uma análise bem maior de quantidade de ativos, mas hoje eu decidi trazer uma avaliação destes ativos em questão sozinhos. Então a gente vai olhar MKR em um padrão XYZ. Vamos olhar MKR em relação ao Bitcoin e vamos olhar MKR em relação ao Ethereum. Por quê? O Bitcoin é o ativo mais importante de todos. E quando a gente vê que o Bitcoin está numa tendência macro de alta,
A gente quer ativos que estão mais fortes do que ele, para que a gente tenha uma maior valorização. Pelo menos de acordo com a probabilidade. Probabilidade de valorizar acima do Bitcoin. Maravilha, é isso que eu estou buscando. Só que qual que é o ativo que está puxando o protagonismo do mercado cripto nessas últimas semanas? É o Ethereum. O Ethereum vem se valorizando absurdamente. O Ethereum já está se valorizando acima do Bitcoin. Então, se eu buscar algum ativo que tem algum padrão de reversão versus o Ethereum, pode ser que eu encontre ainda melhor, de uma forma muito mais interessante, um ativo com probabilidade de me trazer valorizações. Então é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Lembrando sempre, este não é um vídeo indicando compra ou venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, a gente trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Pois bem, MKR acelerou o rompimento de linha de tendência de baixa, teve rompimento, teste, pivô de alta, corrigiu, foi de novo, atingiu uma resistência local em 2,39 e trouxe uma correção. Correção que nos coloca próximo da área de 618, ainda em cima da faixa de 50%. Investidores que têm olhado para gatilhos gráficos estão atentos a essa faixa de retração. Esta é uma faixa de retração interessante, que pode abrir espaço para quem tem uma visão bullish para o mercado e está também com uma visão bullish em MKR no caso. Então esse poderia sim ser um ponto de compra para quem está de olho no ativo. Mas, será que é um ativo que está mais fraco do que o Bitcoin, mais fraco que o Ethereum? Vamos olhar. MKR versus Bitcoin. MKR versus Bitcoin teve uma desvalorização absurda, queda. Desde lá de meados de julho de 2024, ele despencou. Teve uma valorizaçãozinha no final do ano passado, que foi aquela movimentação de alta das altcoins, e mergulhou posteriormente. Conseguiu se recuperar de uma forma bem interessante no começo deste ano, e acumulou, e agora começa uma correção para formar um fundo ascendente em relação a este fundo. Então acelerou, volta a corrigir e está agora trabalhando em uma reação em cima do 618 de Fibonacci, próximo do que a gente atingiu no ativo em si. Então vemos uma reação importante, que pode sim beneficiar MKR versus Bitcoin, se MKR tiver essa continuidade de alta. E em relação ao Ethereum, nós temos o seguinte, que MKR mergulhou, e você vai ver algo que é típico dos ativos versus o Ethereum. A partir de junho, e em alguns casos, a partir de abril, a gente viu quedas muito grandes dos ativos em relação ao Ethereum. Por quê? Porque o Ethereum se fortaleceu absurdamente. O capital fluiu para o Ethereum. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo movimento? O capital flui para Ethereum e depois ele gira para altcoins grandes, médias e pequenas. Perfeito. Eu tenho que olhar para padrões que podem se valorizar versus o Ethereum. Estamos diante de um padrão em MKR que é um padrão crítico, que é um momento em que MKR precisa reagir se ele quiser mostrar força versus o Ethereum e, porventura, se valorizar. É este fundo triplo, com, inclusive, uma divergênciazinha aqui no semanal de alta. Este é um momento importante para MKR versus ETH, que, se trouxer esta aceleração, poderá colocar MKR em uma valorização acima de Ethereum, que está mais forte do que o Bitcoin. O que também acontece em MKR versus Bitcoin.
Então o MKR pode ter um benefício e se fortalecer caso Bitcoin e Ethereum acelerem. MKR tem potencial para valorizar mais. E se eles caírem, Ethereum e o Bitcoin? A tendência, caso esta força continue, será MKR cair menos. É uma indicação de compra? É para você sair comprando MKR? Não. Isso aqui é apenas um exemplo, pegando um ativo que muitos pediram e avaliando de forma geral. Não é uma indicação de compra, não é uma indicação de venda. Pegue esta base, pegue este estudo, traga para a sua realidade para que você possa tomar decisões com os pés no chão. Seguindo, KSM. A gente vem trabalhando em um padrão de W, um padrão de ombro, cabeça, ombro. É um padrão de tentativa de reversão. Os melhores pontos de compra para quem é extremamente agressivo acabam sendo os mais próximos desta área aqui, de 12 dólares. Tivemos uma nova oportunidade. Agora eu vejo algo oportuno somente quando a gente romper esse padrão, que é um padrão que vem lá de trás, vem lá de 2021. Então, é um padrão de 4 anos, é uma linha de tendência de baixa que eu tenho que até ajustar aqui e que precisa ser rompida para que a gente tenha como maior probabilidade a busca por faixas superiores. Este é o ponto em KSM. Obviamente, você pode fazer um DCA, se fizer sentido para você, for um ativo que você quer muito e você não quiser aguardar gatilhos gráficos, mas se você tiver de olho em gatilhos gráficos e for um pouco mais conservador, é um rompimento e teste que vai fazer sentido. Perfeito? Mas, KSM versus Bitcoin, como está? A gente está num padrão de canal de baixa que dura 700 milhões de anos, 4 anos. KSM vem perdendo valor ao longo desses 4 anos em relação ao Bitcoin. Perfeito. Só que a gente teve aqui o que pode ser o primeiro indício de um fundo em KSM versus Bitcoin. Porque a gente se aproximou de um fundo, bem importante, e a gente formou um topo, fundo ascendente, e pode sim caminhar para um pivô de alta. Pivô de alta em um padrão que normalmente rompe para cima. Este é um padrão que normalmente rompe para cima. Então, se virmos um pivô de alta em KSM e BTC, KSM terá uma valorização maior do que o do Bitcoin. E se rompermos este padrão, a tendência será que KSM se valorize de forma ainda mais agressiva em relação ao Bitcoin. Padrão que normalmente rompe para cima. Não é uma certeza, não é uma garantia. Mas este é um movimento bullish interessante para KSM, para talvez KSM sair do limbo e começar a apresentar valorizações. Este pode ser um momento interessante para quem tem uma visão mais agressiva e está buscando se expor no ativo. Mas, Luan, e KSM versus ETH? Este tá triste de ver. Por quê? Desde lá de abril, como eu falei, desde lá de abril, Ethereum começou a acelerar agressivamente e KSM Ethereum só mergulhou. A gente está voltando para uma faixa que pode ser uma faixa de sustentação, sim. Tá? A gente tem uma linha de tendência de baixa que vem lá de trás, vem lá de 2020 e mostra que em pouquíssimos momentos, KSM teve valorizações mais fortes do que o Ethereum. Mas a gente chega em um ponto de sobrevenda absurdo nessa correlação e a gente começa a indicar um leve ponto de valorização. Você pode considerar compras pensando e entendendo que KSM vai se valorizar mais do que o Bitcoin por conta do seu padrão em potencial e poderá correr risco em uma valorização em potencial a partir de agora em relação ao Ethereum, já que o ativo está se sustentando. E se o dinheiro começar a circular posteriormente de Ethereum para ativos grandes, médios e pequenos,
a tendência será que este ativo se valorize novamente. Você vê que a gente tem perda dos fundos, tá? Perda dos fundos, perda dos fundos. A gente bate, forma fundo duplo, bate, forma fundo duplo, acelera. Se você quiser ser um pouquinho mais conservador e migrar posteriormente, ou olhar para a KSM posteriormente, ou para qualquer ativo que tenha esse padrão, você poderá aguardar este movimento. Se ele vier a acontecer, como ele aconteceu no passado, algumas vezes, você poderá aproveitar para aí sim se posicionar. Então você tem que avaliar qual vai ser a sua consideração. Se você vai querer se posicionar agora para aproveitar o que pode ser uma valorização do ativo em relação ao Ethereum, lembrando que ele já tem um ponto em relação ao Bitcoin, ou irá aguardar um fundo duplo, quem sabe. Fique alerta em relação a isso. Seguindo, Render. Render está em uma cunha descendente. Rompimentos de cunha podem trazer Render a uma aceleração. É o melhor momento de compra? Comprar em uma resistência? Não, não é o melhor momento de compra. Você toma muito cuidado ao comprar em resistências. Mas estamos vendo retrações, estamos vendo sustentação e um afunilamento nesta faixa de preço. Você vai ter que usar esta área de suporte aqui, 2,50, como faixa de saída para os seus investimentos, caso você escolha correr esse risco. Estamos falando de um risco de 30%. É isso que você tem que considerar. Mas e se a gente tiver o rompimento? Obviamente a gente poderá buscar faixas bem mais elevadas. Render está se valorizando versus Bitcoin? Na verdade, está em um ponto levemente melhor do que o próprio ativo em si versus dólar. Nós estamos em um flerte de rompimento. E este flerte de rompimento pode sim traduzir-se em um rompimento completo. Rompimento de padrão de cunha que dura muito tempo, a gente já está falando aí de 1 ano e meio, poderia trazer sim uma aceleração mais agressiva em Render. Então Render versus Bitcoin está em um ponto mais interessante ainda. E Render Ethereum? Meu Deus, que surra! Meu Deus do céu! Chegamos a uma faixa, abriu de novo, queda, 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 livre. Chegamos a uma área de sobrevenda semanal e em um suporte. Você pode correlacionar e buscar uma exposição, ou você pode aguardar o rompimento de Render, Render BTC e até a formação de um fundo ascendente posterior. Como a gente viu mais ou menos aqui, a gente acelera, corrige. A gente espera uma aceleração, um fundo ascendente, para aí sim você se posicionar em relação a este ponto e aproveitar esta valorização. É isso que você pode fazer, pode considerar. Mas estamos em um ponto bem crítico de Render versus Ethereum. Poderia estar melhor? Obviamente. Poderia estar demonstrando mais força? Sim. Mas estamos vendo uma reação que não dá nem para ver no gráfico. Oh, meu Deus do céu. Não dá nem para ver no gráfico, mas ela existe. É importante. Esse tipo de reação leve é importante, que mostra que a rotação de dinheiro começa a acontecer de forma bem pontual. Mas ela acontece. E isso é extremamente importante. É um sinal de que o dinheiro pode fluir naturalmente para esses ativos menores. E por fim, Pendle. Temos Pendle. A gente já tinha analisado o Pendle. Falamos sobre esta área de resistência extremamente importante. Falei sobre faixas de retração em Pendle entre 4,60 e 4,50 ou rompimentos e teste, rompimento confirmado e teste em Render. Então, rompimento de topos em potencial e um reteste, o que poderia sim, neste caso, abrir espaço para aqueles que são mais conservadores. Mas, como é que está Render, na verdade Pendle, desculpa, versus BTC e Ethereum?
Pendle. Veja que Pendle teve uma aceleração. Que maravilha! Deixa eu tirar a base aqui. Pendle teve uma aceleração. Pendle teve aquele movimento que a gente está considerando que pode vir a acontecer em Render. Render BTC ainda está no limite da cunha. Pendle BTC, por outro lado, teve uma aceleração, principalmente nessas últimas 3 semanas, na verdade nas últimas 4 semanas, agora essa semana a gente está tendo uma correção, a gente teve uma aceleração bem forte, tanto que Pendle valorizou na primeira semana 31%, posteriormente 3%, posteriormente 10% acima da valorização do Bitcoin, um movimento muito forte, que levou o Pendle a ter esta aceleração, olha só, 37%, 1%, 6%. Por que a gente viu essa aceleração? Porque o Bitcoin ficou parado. Na verdade, o Bitcoin ficou parado e até caiu nessas últimas semanas. Então, foi por isso que a gente viu o Pendle chegar a este ponto. Mas a valorização versus o Bitcoin foi importante. Agora a gente vê uma leve correção que pode levar até um reteste. Estamos nesta faixa, 38.2 seria a primeira faixa de retração de Fibonacci, que pode ser, sim, um ponto de rejeição. Se a gente afundar um pouco mais, o que seria natural, tá? A gente romper uma resistência, que era um suporte, romper uma linha de tendência de baixa, seria natural esse ponto. Pendle tende a perder valor em relação ao Bitcoin, caso isto aqui aconteça. Então, mesmo que o Ethereum suba, mesmo que a dominância caia, se este gráfico cair, Pendle pode ficar um pouquinho mais atrasado. Não quer dizer que Pendle vai cair, mas Pendle pode ficar um pouquinho mais atrasado. Tá? Vamos acompanhar com carinho aqui. E Pendle Ethereum, vamos ver. Pendle Ethereum está em um ponto também importantíssimo. Precisaria mostrar força e uma rejeição nessa área. Por quê? A gente sustentou em março de 24, em agosto de 24, em fevereiro de 25, sustentou em agosto, começo de agosto, vê que Pendle, inclusive, ganhou espaço em relação ao Ethereum, mas aqui enfrenta uma resistência. Eu poderia até puxar aqui e enfrenta uma resistência. Até meados de setembro, veremos como o Pendle vai se comportar em relação ao Ethereum. Se a gente tiver uma desvalorização aqui, ou seja, a perda desta linha de tendência de baixa, a gente pode acabar vendo Pendle mais atrasado do que Ethereum. Poxa, não é para comprar Pendle? Não é isso que eu estou falando. Eu, Luan, tenho Pendle. Estou extremamente satisfeito. Entendo que, caso a gente veja o cenário das altcoins muito mais fortes, Pendle tende a se beneficiar. Mas a gente está olhando aqui de uma forma extremamente afastada de torcida. Isso aqui é totalmente analítico. E do ponto de vista analítico, este movimento pode atrasar um pouco a valorização de Pendle, mas se tivermos correções, isso pode beneficiar quem está querendo comprar. Então, fique alerta, fique atento, porque isso aqui pode fazer uma grande diferença na sua tomada de decisão. Principalmente, a gente poderia ver Pendle tendo uma retração para faixas de Fibonacci. Que faixas de Fibonacci são essas? A gente olha para o último fundo, topo, a gente tem aqui, ó, 38,2%, 50%. Se eu quiser ser mais conservador, olha só, a primeira faixa de 38,2, 4,56. Então qualquer leve retração do Bitcoin, que poderia acontecer aqui, a gente acelera, esta retração poderia trazer Pendle BTC para uma correção maior, poderia trazer Pendle ETH para uma quebra de tendência, o que faria com que Pendle momentaneamente ficasse mais fraco do que o Bitcoin e, por consequência, permitisse que eu visse o mesmo aqui. São cenários que podem te ajudar na sua tomada de decisão. Então, não é porque um ativo está mais forte que ele vai subir, não é um ativo mais fraco que ele vai cair. Mas essa correlação ela é muito importante para você validar cenários, validar ativos e validar escolhas em momentos específicos. Eu fiz vendas pontuais de Pendle e estou de olho em recompra. Se o mercado tiver esses movimentos e a correção vier, eu com certeza farei as compras rebalanceando.
rebalanceando. Eu vendi 100% das minhas pendles? Não, eu vendi um percentual. Consciente de que se pendle seguir subindo, tudo bem, maravilha, eu estou exposto. Se pendle corrigir, perfeito, eu vou às compras. É esse equilíbrio que você deve ter. O caixa, de fato, ele serve para você como um seguro. Ele te deixa tranquilo para surfar a alta e ele te deixa confortável para suportar a baixa. Pensa em como você consegue lidar com o mercado com caixa e sem caixa. Quem está sem caixa está ficando mais careca do que eu. É extremamente perigoso ficar sem caixa. O caixa é vital, por isso que a gente tem uma aula aqui embaixo de caixa infinito. Eu espero que essa aula, esse vídeo tenha te ajudado e possa abrir os seus olhos para análises mais profundas. Esse é o tipo de consideração que eu faço na hora de tomar minha decisão de investimento. Avalie se faz sentido para você. Eu volto a qualquer momento com atualizações e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.